Olá, é educação, é informação, é conhecimento, é Eureka no ar com vocês e para vocês. Hoje aqui no estúdio conosco, nós temos uma turminha bem especial do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Vão contar para nós como foi a trajetória estudantil desde o ensino fundamental, no ensino médio, o preparo para o vestibular e agora um projeto que eles elaboraram no curso de Direito e vão contar para nós como será esse projeto, o desenvolvimento e também a implementação. Obrigada pela participação de vocês. Ainda bem que vocês aceitaram e vieram e vão contar e vão compartilhar também com o nosso público como foi toda essa trajetória de vocês, ok? Ok, Então perfeito. vamos lá. Aqui eu tenho o Vitor. Vitor, conta para nós um pouquinho de onde você era e é ainda, né? Que você falou que é do interior de São Paulo, mas você veio tentar o vestibular aqui no Paraná. Como foi essa sua escolha? Primeiramente, quero agradecer o convite pela participação. Eu sou de uma cidade chamada Bauru. Bauru, que coincidentemente é o nome do lanche, bem famoso, é uma cidade média, mais ou menos, e lá é uma cidade universitária, de uma certa forma. Meus pais são professores da Unesp, lá temos a USP e nós temos vários redutos universitários. É uma cidade que desde sempre tem uma forte ambientação universitária. Certo. E além disso, é uma cidade que existe a Instituição Toledo de Ensino, que é a antiga Faculdade de Direito de Bauru, que inclusive ela foi um dos primeiros locais onde o Ulisses Guimarães, redator da Constituição Brasileira, ele iniciou sua docência. E minha escolha pela Universidade Federal do Paraná, no vestibular, veio por causa de um amigo meu que queria prestar, a família dele é daqui, ele queria prestar o vestibular de medicina. Ele não conseguiu passar, mas ele comentava comigo, aí eu pesquisei, eu vi a foto da universidade, pesquisei mais sobre a universidade, achei muito legal. Inclusive eu sou deficiente auditivo e eu descobri que a Universidade Federal, ela disponibilizava uma vaga reservada para pessoas com deficiência auditiva. Aí eu tentei o vestibular, passei e vim para cá e estou gostando muito da cidade. Que bom, você nem conhecia Curitiba então? Não, nunca tinha vindo. E agora você está gostando, é isso? Estou gostando muito. Que bacana. Pedro, como você chegou à sua escolha do curso de Direito? Mas antes, conta um pouquinho também a sua trajetória na educação fundamental, ensino médio. Perfeito. Primeiramente, queria também agradecer o convite da professora. E eu sou de Londrina, né, do norte do Paraná. Não sou também de outro estado que nem o Vitor. Mas quando eu comecei, né, a pensar nessa parte de vestibular, foi mais ou menos no segundo ano do ensino médio que eu comecei a ficar mais ligado. Desde sempre, eu via a Universidade Federal como um sonho. E daí, como eu botei isso daí na minha cabeça, comecei a estudar especificamente para a universidade. Porque, né, como eu era de Londrina e lá tem a UEL, que também é uma grande universidade, e então todos os estudos são focados para a UEL. E daí eu tive que, por conta própria também, descobrindo quais são, né, o jeito da prova da Federal. Felizmente deu tudo certo. Mas sempre foi uma vontade minha estudar aqui. E eu escolhi Direito porque, sinceramente, foi o único curso que eu me vi atuando. E até também não tem como negar a influência dos meus pais também. Ambos fizeram Direito. E, com certeza, tem um pedacinho do porquê neles também. E eles atuam, são advogados, ambos? A minha mãe é advogada, meu pai é cartorário, da Vara Civil. Certo. E estavam, então, bem contentes com a sua escolha, né? Estavam, né? Um pouco relutantes, né, de eu ter que sair de casa, mas depois que eles viram, que agora eu estou contando também como funciona a universidade, que é espetacular, eles estão cada vez mais conformados. Então porque o interesse deles era que você fizesse na UEL. Na UEL. Que é do lado de casa, né? Facilidade. Do ladinho de casa. E também é uma grande universidade. Eu fiz até o vestibular da UEL, só que eu sempre quis pra cá e deu certo. E você também já se adaptou bem com a cidade? Já. A cidade é espetacular e também o que facilitou também foi encontrar amigos rapidamente, né? E encontrei os amigos e daí ficou cada vez mais fácil, né, me adaptar aqui.
porque até o início é bem difícil, né? Porque, pô, sair da sua cidade, morar com os pais, vir morar sozinho, mas no fim deu tudo certo, está dando tudo certo, eu espero que continue assim. Como vocês estão morando aqui? Vocês fizeram a locação de um apartamento, então foram para aqueles locais onde tem vários quartos só para estudantes que não sejam da cidade? Eu aluguei um apartamento. Estou morando sozinho aqui, então tá bem mais tranquilo. Eu também aluguei um apartamento e estou bem feliz. Moro sozinho, cuido da minha vida em paz, sem morar com outras pessoas, que pode ser um pouco estressante. É verdade, então, por isso que eu estava perguntando, porque tem muitos estudantes que vêm do interior e até de outros estados. Vêm para a capital do Paraná, vêm para Curitiba e procuram locais, é chamado muitas vezes de pensionato, daí tem pensionato só para meninas ou pensionato só para meninos. Isso também é comum aqui em Curitiba, principalmente ao redor dos cursinhos pré-vestibulares. Sim, exatamente. Então, geralmente tem aqueles pensionatos em volta, né? E também para aqueles que não estão com recursos suficientes para alocar um apartamento ou então fazer esse pagamento do pensionato, de quartos em pensionatos, também há essa possibilidade da universidade. Sim. Não conhecia. Então depois vocês podem entrar em contato, também há. Não seria um pensionato, mas é a moradia das estudantes da Federal, que fica bem pertinho ali do campus, onde é a reitoria. Não, mas então a gente já está dando a dica para quem está pensando em vir para Curitiba fazer vestibular, também a universidade disponibiliza. É claro que deve ter uma seleção, enfim, mas vocês também podem buscar essas informações. Bom, mas para nós voltarmos então a falar sobre o ensino fundamental, o ensino médio, vocês fizeram um cursinho pré-vestibular na cidade que vocês estavam ou não? Não. Não? Eu cheguei a fazer. Tá. Eu passei direto do terceiro. Muito bom, muito bem. Mas assim, o colégio de vocês também colocava aquela linha para o preparo ao vestibular, ao Enem? A minha escola, ela é muito tradicional em Bauru. Eu, graças a Deus, vim de uma família com condições de sustentar uma boa escola para mim desde sempre. E a minha escola era muito preparada para o vestibular, praticamente era o foco 100%. Principalmente para a FUVEST, porque no estado de São Paulo, FUVEST, querendo ou não, é o vestibular mais difícil do país e era um foco muito grande no vestibular. E eu aproveitei de uma certa forma, não entrei na FUVEST, mas eu entrei aqui na Federal, que também é de excelência, e foi muito interessante, porque um acesso bom à educação, um bom preparo faz a diferença na vida das pessoas. Certamente. E como foi para você? Você fez um cursinho pré-vestibular na sua cidade natal, em Londrina, ou não? Estava só fazendo no colégio? Eu fiz o cursinho, eu também, graças a Deus, minha família sempre teve condição, sempre estudei em escola particular e escolas boas também na minha cidade, mas o terceirão, infelizmente, não consegui passar direto, por bastante falta de competência minha mesmo, porque eu não estudei muito, mas daí eu tive que fazer o cursinho. E consegui passar, felizmente, mas infelizmente eu tive que ficar mais um ano aí estudando. Então, porque, veja só, quando você fala que você não teve competência suficiente para passar, no último ano do ensino médio é aquele ano que vocês estão já voltados para o ensino superior, né? E é o que os objetivos que vocês têm. Então, nesse momento é muito importante, principalmente para os estudantes concluintes do ensino médio agora, que estão nos assistindo, que entendam esse momento e que procurem, então, deixar o último ano do ensino médio justamente para esse preparo, que é muito importante. Sem dúvida. Mas no segundo bloco vocês ainda vão falar mais um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos fazer um breve intervalozinho e já voltamos. Até já! Segundo bloco do programa Eureka, série Profissões. Hoje nós estamos, então, com uma turminha da Universidade Federal do Paraná. Já gravaram conosco no primeiro bloco, Vitor e Pedro.
que continuam conosco nesse bloco e já colocaram para nós um pouquinho como foi a trajetória estudantil do ensino fundamental, do ensino médio e o preparo para o vestibular. Bom, eu quero só retomar então com vocês, o Vitor já havia colocado que não fez cursinho preparatório. Prestou o vestibular da Universidade Federal do Paraná e conseguiu ingressar rapidamente a primeira vez. É isso, né, Vitor? É. Você poderia colocar, então, para nós uma dica de estudos para aqueles estudantes que estão nos assistindo agora, que estão prestando o vestibular, que vão prestar o vestibular e o Enem também, mas o que você sugere para eles? É um cronograma de estudos, ou então buscar aquelas disciplinas, aquelas matérias que são mais, que o estudante tem maior dificuldade? O que você, como uma dica, uma sugestão de estudos? Como uma dica, no meu caso, como eu estudei numa escola bem preparada, a gente tinha um acesso muito fácil à tecnologia, a disso, então, a tudo isso. Então, a partir do meu contexto, eu vou citar, obviamente, cada situação muda conforme a realidade da pessoa. Certo. Mas no início do ano passado, eu coloquei na minha cabeça que eu queria passar no vestibular. Uhum. Eu não queria fazer mais um ano de cursinho, eu faria se fosse necessário, mas eu decidi, eu vou estudar para conseguir passar. E é muito importante eu ter um planejamento de tudo. Porque, por exemplo, eu peguei um ano de pandemia do ensino médio. E esse ano de pandemia, muitas matérias eu não lembrava direito, porque era muito difícil acompanhar a aula online. Então, pegue principalmente as matérias que você tem mais dúvida. Pratique, por exemplo, redação. Pratique redações das mais variadas. Pode ser desde a do Enem, desde a VUNESP, FUVEST, da Federal do Paraná, pode ser da Federal de Santa Catarina. Pegue a faculdade que você quer, ou até uma mais difícil do que a faculdade que você queira, e treine. Outra coisa, focar nas matérias que você tem mais dificuldade. Mas, mesmo assim, não deixe o terceiro ano para o lado, porque, querendo ou não, o terceiro ano não é só uma preparação para o vestibular. Então, quando você foca no terceiro ano, foca em fazer um bom estudo, foca em um tempo de descanso para você, porque é muito difícil você seguir em frente com o estudo se você não descansar a sua cabeça, porque senão você pode se embolar de tanto conteúdo e ficar difícil. Você acaba dormindo mal, se estressando. Então é muito importante ter um tempo de lazer, um tempo para você mesmo, porque independente de você estar no terceiro, no segundo, no cursinho, você precisa disso. E um tempo para estudar, para se dedicar. Essa é a principal dica que eu dou. Deve-se buscar um equilíbrio, isso? Entre o entretenimento, entre aquilo que o diverte, que o deixa descontraído, enfim. Sim. É por aí e, ao mesmo tempo, ter aquele cronograma de estudo, horários, né? Então, eu quero perguntar para o Pedro se foi mais ou menos assim que você buscou a sua preparação. Ou você frequentou um cursinho pré-vestibular? Frequentei sim, e foi mais ou menos assim. Não tem como escapar muito, né? Uhum. Tem que sentar na cadeira, ficar estudando, não tem como escapar disso. Isso aí certo. Quando o pessoal vem com aqueles mitos, né? Aprenda, passe no vestibular em menos de 3 meses. Não tem como. Tem que sentar na cadeira e estudar. Mas uma coisa que me ajudou muito, eu falo para todo mundo que me pergunta, que foi meu diferencial, para mim, né? No meu caso, foi estudar a prova da Federal. Das edições anteriores. Exatamente. Isso para mim foi primordial. Tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, eu não teria, talvez, nem passado na Federal. Porque as provas, em geral, todas as provas, não só da Federal, é que eu sei mais a Federal porque, né, foi a que eu estudei mais especificamente, elas têm um padrão. Elas têm um jeito de cobrar, principalmente redação. E a Federal não é diferente disso, né? Então, o que eu fiz? Eu sempre fiz as provas anteriores, desde o terceirão. E como eu te disse, eu fiz o cursinho. Não passei direto do terceirão. Sim. Porque eu não estudei muito no terceirão. Só que a única coisa que eu fiz nesse período foi estudar a prova. Então, eu cheguei no cursinho já sabendo o que eu tinha que fazer. Quais matérias eu deveria focar mais. E daí eu fui norteado por isso.
e sempre fiz provas anteriores. E tem outra coisa também, em vestibulares que tem 2 fases, como o da Federal, muitas pessoas deixam para fazer as provas de segunda fase quando passam para a segunda fase. Isso é um erro, porque se existe uma pessoa que também passou para a segunda fase e já vem estudando há algum tempo, você vai ficar para trás. Então, essa questão da segunda fase tem que ser feita também durante o ano, para já ir começar se ambientando. E a redação, em qualquer prova de vestibular, é primordial. Se você não tiver uma boa redação, você não passa. Quantas redações você fez no ano que você estava se preparando para fazer o vestibular? Incontáveis. Quantas? Incontáveis. Uma por semana? Acho que chegou até 2 por semana. Mas até mais, às vezes, porque quando chegou no período ainda da segunda fase, que daí você, né, continua estudando, só que daí é só a segunda fase, mais ainda. Eu fiz uma foto, só que né, não vou conseguir mostrar aqui, de todas as provas que eu fiz no ano. Encheu a minha cama, assim, de pilha de prova. Porque também tem o Enem, né? O Enem não pode ser, né? Você não pode não fazer o Enem. O Enem abre portas para todo o Brasil, é uma prova excepcional. Que também é muito previsível se você focar para estudar nela. Só que tem o diferencial que é nacional. Então, muitas pessoas fazem isso com ela, então acaba... É uma conta matemática aí também para passar. Entendi. Vitor, mais ou menos assim também, fazendo uma redação por semana? Sim, eu fazia em média uma redação por semana. Fora da escola. Dentro da escola a gente tinha que fazer redação de preparação também, mas um grande diferencial da minha escola é que todo sábado de manhã eu acordava às 7 da manhã para 8 horas fazer simulado. Era um simulado de 90 questões, maçante, muito difícil, mais difícil do que a prova das universidades até. E eu ficava lá todo sábado, 5 horas. Começava às 8 e terminava às 1. Então, é um diferencial você pegar a prova, porque a pessoa que está numa escola como a minha, que tem acesso a um simulado bom, a bons materiais, é muito mais fácil. Só que para o pessoal que não tem acesso a essa oportunidade, eu recomendo tentar pegar as provas anteriores, fazerem exercício, sentar na cadeira e fazer exercício. Faz uma cronometragem e cria técnicas, porque na hora do vestibular você vai perceber que é muito cansativo. Com uma certeza. Maratona. Leve uma comida que você gosta, obviamente que não seja pesada para não acontecer nenhum desastre. E faça uma técnica de ir ao banheiro quando se sentir cansado, dar uma lavada no rosto, de você começar pelas matérias que você tem mais facilidade, isso que me ajudou muito, porque o que você tem mais facilidade, você garante logo no início. E a parte mais difícil da prova, você já chega, por mais que você vai chegar já com a bagagem das questões anteriores, às vezes você acertar 5 questões fáceis é mais importante do que acertar uma difícil. Olhem só as dicas que os meninos aqui estão passando para aqueles que estão se preparando para o vestibular no finalzinho do ano e também para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vejam que não foi tão fácil assim esse momento de preparo, porque eles precisaram se dedicar bastante, mas pelo menos conseguiram. Na faculdade que queriam, curso de Direito, e na universidade também que queriam. Então isso é muito importante. Eu sempre costumo dizer o seguinte, não dá para vocês ficarem, quem está se preparando, com aquilo que sobrou. Não, preparem-se bastante para que vocês consigam, então, o curso que vocês realmente queriam e na universidade que queriam. Bem, agora eu vou pedir, então, que o Eduardo passe para nós as fotos, 2 fotos, para que vocês nos expliquem. Por exemplo, aquela ali. Vocês estão com a turma de outros colegas, né, do curso de Direito, e também tem duas pessoas, terno e gravata, que são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. O que vocês estavam fazendo exatamente nesse momento? Nós estávamos numa reunião porque nós criamos um projeto de extensão que a gente pretende institucionalizar chamado Litera. Basicamente, o Litera, contando um pouquinho da nossa história, ele surgiu através de uma conversa minha, porque principalmente o pessoal que quer entrar em Direito, vocês vão perceber que tem a Quinta do CAS, que é tipo uma festinha que tem no subsolo da faculdade, na primeira semana de aula. Aí a gente estava conversando, eu falei que minha mãe tinha um projeto de extensão que eu me baseei muito nela, e basicamente a gente vai pegar
literatura, música, desenho, para promover encontros com crianças da rede pública que estejam em uma situação de vulnerabilidade para debater direitos humanos. E por isso a gente conseguiu entrar em contato com essa equipe do Desembargador, que tem um projeto chamado Justiça e Cidadania Também Se Aprende na Escola, que é um projeto que ele dialoga muito com o nosso projeto. Uhum. E a gente teve uma reunião com ele, discutimos materiais, uma parceria. Foi muito interessante, eu agradeço muito aos desembargadores Roberto Bacelar e Fernando Prazeres. Sim, então vocês estavam naquela foto no Tribunal de Justiça e vocês foram conversar com os desembargadores para trocar ideias também sobre o projeto, que, como você falou, tem muitas semelhanças com o projeto que foi desenvolvido também pelo TJ Paraná. É isso, né? Sim. Tá certo. Bem, a segunda foto, vamos lá. Então, ali tem alguém já então mostrando para nós. É um convite, é um livro? É um pequeno cartaz que a gente fez para divulgar o nosso projeto. Uhum. Ali vocês estão onde? A gente... Ali foram a Gabi e a Andressa, participantes também do projeto, na Lapa. Certo. Foram convidadas também lá para divulgar o projeto e passar um pouquinho da palavra, dos objetivos do projeto. Ah, sim, mas vocês estavam conversando com quem nesse momento? Estava conversando com principalmente o pessoal do acampamento, do assentamento do MST na Lapa. Sim. Assentamento do contestado. Sim. Vocês foram convidados para irem ou vocês se dispuseram? A gente se dispôs. Se dispôs. Aí a gente conversou com a escolinha do MST, principalmente a Gabi e a Andressa, porque naquele final de semana nós não pudemos comparecer. Entendo. Mas não tem problema, depois a Gabi também vai gravar conosco o próximo programa e ela explica direitinho. Mas, então, nesse momento, vocês estão voltados para o desenvolvimento deste projeto. É isso? Isso, institucionalização também. Porque, né, a gente ainda não conseguiu, mas porque o projeto é muito novo. Mas é questão de detalhe e de nos acertarmos também com a universidade. A nossa principal meta agora é conseguir uma entidade parceira para a gente prover a nossa aula, os nossos encontros, principalmente uma que seja uma escola pública. Certo. E nesse momento a gente está em negociação, o nosso professor coordenador, o professor Luiz Fernando, professor de História do Direito, ele está tentando providenciar e a gente está discutindo parcerias com algumas entidades para poder realizar nossos encontros. A implementação, de fato, do projeto de vocês. Exatamente. Que bom. Bem, agora eu gostaria que vocês colocassem algumas características que vocês consideram primordiais, mais importantes para aqueles estudantes que estão concluindo o ensino médio e que também estão pensando em fazer direito. Diga lá, brevemente, o que é mais importante para que esse estudante consiga definir? O que ele precisa ter para ser um bom estudante de direito? Primeiramente, tem que ter o hábito de leitura. Tem que sempre se manter informado das questões tanto da geopolítica local, internacional, as questões que estão ocorrendo no seu país, de extrema importância. Também o hábito de estudar e também o diálogo, a argumentação, que é muito importante desenvolver para uma pessoa que quer fazer direito. Certo, muito bom. Brevemente, você também, umas 3 características que você considera necessárias. O Vitor falou muito bem sobre o estudante de Direito, então eu vou focar mais no estudante do ensino médio que está querendo agora. Tá. Ir para a faculdade de Direito. Ok. Eu diria a constância, porque sem constância... A constância é a chave de tudo para você entrar numa universidade boa. O foco também, que nem eu tinha dito, de você saber qual universidade você quer, qual curso você quer. E eu vou ter que falar de novo o hábito de leitura, porque eu estou aprendendo agora também um pouquinho na marra, que você não pode parar de não ler. Você tem que ler a todo momento, principalmente no curso de Direito.
Meninos, nós precisamos então encerrar o programa Eureka nesse momento, agradecendo novamente a disposição de vocês e terem vindo à Eureka, principalmente para compartilhar toda essa caminhada e tudo que vocês conseguiram chegar até a universidade que vocês queriam e no curso que vocês também já estavam, digamos assim, sonhando com ele. É isso? É isso. É isso. A gente agradece também o convite e é isso. Obrigado. Obrigado. O Eureka que agradece mais uma vez pela participação de vocês. O Eureka termina por aqui. Até o próximo programa. Novamente, nós vamos conversar com outros estudantes da Universidade Federal do Paraná no curso de Direito. Até lá!